Olá! Live Falou e Disse no ar. Hoje em horário especial, 19 horas, de acordo com a disponibilidade do nosso convidado, que é o Robinson Vasconcelos. Ele vai estar aqui falando sobre construção de marca, sobre a metodologia que ele desenvolveu lá na agência dele, que é a Acelerama. O pessoal está entrando aí. Paulinha, bem-vinda! Que bom ter você aqui. Mara, Ana Paula Sati, quero agradecer aqui já publicamente a Ana Paula, uma amiga linda lá de São Paulo, que ela que fez essa ponte com o Robinson. Então, Aninha, muito obrigada. Agradeço, agradeço, agradeço. Dani, beijos. O Robson já está por aqui. Bom, a gente está esperando o pessoal entrar para a gente falar mais um pouquinho, mas esse tema de hoje eu super curto, né? Adoro tudo que envolve marca. Eu acho que fala muito dos nossos hábitos, né? As marcas, a gente se conecta com as marcas de acordo com o posicionamento delas, como elas se comunicam. Então, eu adoro esse tema, né? Bom, enquanto isso, vou falando do Robson. O Robson Vasconcelos é apaixonado por comunicação, como eu, tecnologia e design. Ele tem a veia empreendedora na família, a família dele é de empreendedores, pai de duas, triatleta amador e um grande incentivador da prática esportiva no Brasil. Ele vai falar melhor dessa experiência dele, trabalhou na TV Globo, no esporte, então desenvolveu vários projetos legais. Ele é designer de produto pela PUC, tem MBA em negócios pelo IBMEC e cursos em especialização em liderança, desenvolvimento humano, metodologias ágeis. Ele tem 19 anos de experiência no mercado de comunicação, atuando nos segmentos de esporte, como eu falei, e entretenimento, com passagens por agências de publicidade, empresas de tecnologia e veículos de comunicação. Dentre as principais realizações dele, tem o projeto Novo Cartola FC, o Eu Atleta, do Globoesporte.com, e a reformulação da área de esporte da Rádio Globo e CBN. Ele atuou nos últimos 12 anos no Grupo Globo, ocupando o cargo de diretor de negócios, e como a sua última posição antes de decidir desbravar o mundo do empreendedorismo e fundar a Acelerama. Olha, super currículo, né? Esse convidado é muito especial. Vamos chamar ele aqui. Dani, boa noite. O pessoal tá entrando aí. O Robinson já tá aqui. Gente, o papo hoje vai ser, ó, incrível. Aliás, as nossas lives têm sido maravilhosas, né? Tanta gente boa. Olá, Raquel. Olá! Tudo Vocês bom? estão me ouvindo bem, gente? Agora que eu tô doida aqui que eu não botei o fone. Tava tão animada, empolgada que agora que eu tava falando. Bom, mas será que as pessoas estavam me ouvindo e não estavam falando? Ai, meu Deus, falei. Vocês me ouviram, gente? Alguém responde aí, por favor. Eu vi Dava sim, para eu vi ouvir, sim. Robson? Aham, dá. Tava Pode tranquilo? Ai, que bom. dar. Senão eu ia falar, eu ia repetir o seu currículo, obviamente, né? Não, pra mim tá tudo bem, deu pra ouvir tudo direitinho. Bem-vindo, muito obrigada Tá me ouvindo bem? mais uma vez. Tô ouvindo bem, tá super bem. Tá todo mundo ouvindo bem? Ah, a Aninha falou que tá tudo certo, Dani, o pessoal já tá entrando aí. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, por essa Obrigado. contribuição. Eu acho que, se eu tenho repetido isso, eu acho que vale a pena, que tem gente que está entrando pela primeira vez aqui, mas esse espaço é um espaço de contribuição, é um espaço da gente compartilhar o conhecimento que a gente tem, né? Eu acho que nesse momento isso faz muito sentido. Uhum. Então, estou te agradecendo aqui em público pelo seu tempo e por estar aqui com a gente. Bom, Eu que te falei aqui de. agradeço. Eu que te agradeço Ah, o convite. É um prazer conhecer você também. A gente não se conhecia, né? A gente foi exatamente, através de gente, eu amigos. adorei isso. Gente, a nossa história é engraçada. Foi uma amiga que apresentou, tudo virtualmente, conversamos ontem e pronto, já estamos assim, ó, super amigos. Hoje a gente resolve tudo virtualmente, né? Tudo, você vê como é que era, as novas conexões, né? Depois a gente tem que tomar um chopp pessoalmente, né? A gente Com precisa certeza. também dessa coisa pessoal, mas olha como as coisas fluem, né? A gente se acostuma, na verdade, com tudo. Tudo é hábito, né? E a É gente vai falar verdade. um pouquinho disso aqui também. Bom, Robson, falei de toda a tua trajetória aí, que é incrível. Parabéns pelos projetos, por tudo que você conquistou. A gente sabe o quanto esse trabalho de comunicação é um trabalho árduo, né? Uhum. E, assim, super mérito seu, da sua determinação, dedicação ao seu trabalho lá na Globo, principalmente, que foi onde você passou bastante tempo, no Uhum. esporte, né?
E Uhum. aí, queria que você falasse um pouquinho mais dessas experiências antes da gente entrar no papo de marca mesmo. Bom, Raquel, boa noite, pessoal. Tô vendo aí que tem algumas pessoas conhecidas entrando aí. Tem um pessoal Tiago, seu aí, é. tem Tiago, Ricardo, tá todo mundo dando uma força pra gente aí. Bem-vindos. Isso aí. Bom, como você bem disse, né, Raquel, assim, eu passei ao todo, foram 12 anos lá no Grupo Globo, né? Eu tive passagens por pequenas agências antes, eu tive negócio antes também. Eu tive uma marcenaria, acho que pouca gente sabe disso, só quem me acompanha há bastante tempo sabe. Eu tive Uhum. um negócio de marcenaria quando eu era bem mais novo. E aí eu entrei no mundo, né, eu já era do mundo da publicidade, né, do digital, etc. Até na faculdade eu comecei meus primeiros estágios fazendo site, trabalhando já no digital, na época, no início dos anos 2000, aproximadamente. E eu lembro que meu primeiro emprego, meu primeiro estágio oficial foi numa agência pequena no Rio de Janeiro. Uhum. E aí a minha carreira no grupo começou pela Globo.com na época. Isso já tem alguns, foi aproximadamente foi 2007. E aí tudo começou assim, eu tive muita oportunidade boa de desenvolver muito projeto bacana e trabalhar com muita gente boa. Então isso faz muita diferença para quando você quer fazer coisas grandes, você quer fazer coisas que de fato vão fazer algum impacto na sociedade. É preciso ter um time muito coeso e um time muito unido naquele objetivo, né? Então, eu Uhum. passei por algumas empresas do grupo, foram três ao total, fazendo funções diferentes. Passei pela Globo.com, fiquei mais tempo na TV Globo, porque na época também nosso time de digital migrou para a TV Globo. Então, numas migrações da empresa, já num primeiro movimento migratório lá atrás, isso tem mais de 10 anos. E aí eu fiquei muito tempo na TV Globo, depois os últimos 3 anos do grupo eu fui para o Sistema Globo de Rádio. Inicialmente eu fui para tocar o esporte da Rádio Globo da CBN, fazer uma junção, enfim, precisava fazer um movimento de integração das duas unidades de negócio, que as duas transmitiam esporte, etc. E depois eu tive a oportunidade de dirigir a área comercial da Rádio Globo, e depois eu fiquei um tempo Uhum. um último período com a diretoria de negócios, né, de negócios especiais da CBN, e em São Paulo. Então, essa oportunidade foi para São Paulo e foi a minha última passagem, assim, foi a minha última atuação antes de sair e pensar em fazer outras coisas, enfim, em desenvolver outros projetos, né? Então, eu Uhum. penso assim, como você bem falou, assim, alguns destaques, né? O Cartola foi um movimento muito legal para a gente. Um game que não é novo, ele é um game já tem 15 anos aproximadamente. Não fui eu que inventei o jogo, Uhum. mas eu participei, eu era um dos líderes do novo movimento que a gente vê hoje. Então, ele era um jogo somente que rolava no digital, era um game, né, um fantasy game, muito bem elaborado, enfim, muito bacana. Só que ele era muito restrito ao ambiente digital, né, das pessoas que gostavam só e dos amantes de futebol, mas que eram muito mais focados em digital. E Uhum. aí esse movimento de 2013 para 14, a gente aí teve um novo olhar do jogo, não só de jogabilidade, mesmo de produto, né, que a gente chama, como pensar o jogo nas plataformas do grupo. Então aí que começou o movimento do Cartola FC para a gente ver os anúncios na TV aberta, a integração com a transmissão de futebol no cabo, no pay-per-view. Então todo esse ecossistema do jogo ele começou de fato mais fortemente nessa nova fase, né? E um novo Uhum. modelo de negócio também, que é o que a gente chama de Cartola Pro, que é o usuário pagando direto para a empresa, né, para a Globo, e adquirindo um pacote de benefícios específicos. Isso não existia antes, isso era um modelo somente de publicidade. Então, o Cartola foi um jogo, uma oportunidade muito legal de poder falar com muita gente boa, de poder falar com muitas áreas da empresa. A TV Globo tem muito isso, né? É um lugar Uhum. muito grande. Então, eu tive também a oportunidade de fazer alguns projetos que hoje, a gente conversando, né? Eu acho que a gente vai falar bastante sobre ecossistema. Com Ei, gente. desenvolvimento Ah, voltou. unir forças com outras áreas, outro expertise, né?
Outro projeto de destaque que eu acho que é bem relevante e é bem notório, porque a minha imagem está muito associada a ele, é o Eu Atleta, como você citou. Esse é um projeto que mudou a minha vida pessoalmente, profissionalmente também, mas ele mudou a minha vida pessoal, sem eu querer, sem eu saber e sem eu planejar, mas foi muito legal. Que é um produto da Globo também que visa produção de conteúdo para o praticante de esporte, né? Então, existe uma diferença muito grande quando você produz conteúdo para o fã de esporte, né? Que era o próprio caso do Cartola e é o que a Globo faz muito bem. E existe um desafio muito grande quando você começa a produzir conteúdo para quem pratica esporte de fato, que é um conteúdo mais voltado de fato para serviço, né? Você tem que pensar nisso com com outro mindset e por causa disso eu fui tentar entender esse mundo de fato, né? Eu jogava bola quando era adolescente, com criança, né? Joguei bola muitos anos até a entrada da faculdade ali. Mas depois, mercado de trabalho, estudo, aquela coisa, a gente dá aquela desacelerada, né? E aí esse projeto, na verdade, ele foi um grande laboratório porque eu voltei a praticar esporte e até de maneira mais séria e mais comprometida do que eu fazia antes. Primeiro, para poder entender o mundo, e aí você vai gostando e vai vendo os benefícios disso na sua vida, e etc. Então, assim, a minha vida, a minha perspectiva de mundo, em termos de qualidade de vida, e etc., e até decisões pessoais mesmo, mudaram muito em relação a essa nova visão, assim, por ter essa nova visão. Estão dizendo que você jogava muito na faculdade aí, ó. Perdeu um grande jogador, será? Eu acho que eu ainda sou bom de bola. Eu só não pratico mais, então não dá para saber. E aí, voltando para o campo da marca, então, já que você falou de tantas marcas, né? Quando você fala de projetos, não tem como desconectar disso. E aí você lançou marcas, né? E Sim. quando você lança marcas, num cenário, a gente trazendo para a nossa realidade de hoje, a gente está ouvindo falar muito de physical. Até notei esse termo que eu achei ótimo, que é o físico mais o digital. Então a gente hoje está nesse ambiente físico, muito mais digital, né? Inclusive, porque a gente está preso dentro de casa. Mas assim, você foi falando até dessa transformação, né, Robson? Assim, como é que a própria Globo foi vendo que precisava estar, né? Nas duas plataformas, quer dizer, anunciar no digital, anunciar no offline. Quer dizer, isso tudo está muito conectado, né, para a marca realmente ter porte, né? Para ela ter ser consolidada, né? Ela se consolidar na proposta dela. Sem dúvida, Raquel. Acho que assim, quando você pensa em marca, quando você pensa em construir alguma coisa, é muito importante você tentar entender quais são os pontos de contato, né? Então, para você entender qual é o teu público de fato, né? Qual é o teu target, isso é muito fundamental, né? É uma das pedras fundamentais, né? Você saber para quem que você está vendendo, né? Com quem você está falando, né? O que você está vendendo, né? Que produto é o seu, ou produto ou serviço, e para quem você está vendendo, ou para grupos, né? Diferentes grupos, ou um grupo específico. Então, com uma definição dessa em mãos, esse investimento é fundamental, né? Pensar nisso, investir tempo nisso, queimar a mufa nisso é importante, porque tudo, na verdade, depois disso é resultante. E aí, quando você vai para os canais, quando você vai para o físico, para o digital, para os dois, né? E eu acho que a Covid chega também para diminuir bastante essa barreira do digital, porque forçadamente está todo mundo aqui. E aí é uma coisa que tem muita, seja por resistência, ou seja por desconhecimento, ou por qualquer outra razão, falta de tempo, etc., está começando a nivelar todo mundo, né? Porque estamos todos no mesmo bar e somos obrigados, quem não quer vai ter que aprender, quem não tem tempo tem que deixar um tempinho para fazer. E aí isso abre possibilidades, porque o físico nunca será descartado, na minha opinião, né? Dependendo do seu negócio. Concordo. Isso tudo depende do que você vende, qual é o seu negócio de fato. Mas o digital também é muito sedutor, né? E aí, quando você entra no digital para começar a entender os meandros, você também começa a ter mais discernimento para avaliar qual é de fato a oportunidade, o que você tem que investir, seu tempo, sua grana, né? Mas eu acho que sempre uma combinação, existe espaço para uma combinação híbrida muitas vezes. Sim, muita coisa. E a gente está vendo assim, o digital acaba tendo um custo baixo, né? Hoje uma pessoa pode criar um perfil, ter um mínimo de planejamento, foi uma coisa que a gente também
discutiu, né, que o planejamento é fundamental, exatamente isso. Para o que você está oferecendo, né? Qual é a dor que você está atendendo, o que você está solucionando ali, de alguma forma, e para quem. E a partir disso você vai destrinchando as suas estratégias, né? Você vai vendo as ações que funcionam, você vai delineando ali. Mas, de fato, assim, quais são as principais mudanças que estão impactando esse processo de construção de marca nesse momento, Robinson? Que você está observando aí? Eu acho que hoje é possível o digital, na verdade, ele pode ser R$ 0, como ele pode ser muito caro, né? Ele pode ser, depende muito da sua operação. Mas acho que a gente está falando aqui para pequenos negócios, né? Para iniciantes, digamos. Microempresas. A boa notícia é que exatamente o que você falou, né? A barreira de entrada é zero, né? Então, você preparar as suas páginas, os seus perfis, etc., é de graça, né? Você não paga nada por isso. Mas só tem uma pegadinha aí, né? Tudo bem, você criou os seus perfis, etc., mas você precisa produzir. E a produção demanda um mínimo de estratégia. E de dedicação, né? Eu acho que é nisso que faz sentido a gente falar um pouco, porque Sim. Tem basicamente dois caminhos digitais, que é o caminho orgânico, que a gente chama, né? Quando a gente vai construindo a nossa reputação, é através de um bom conteúdo, de boas fotos, de boas coisas que a gente vai colocando. E aí a gente vai ganhando audiência, né? A gente vai ganhando, fidelizando a audiência, trocando, enfim. E tendo se conectando, essa né, com aquele público. Se conectando, bom ponto. E também tem um caminho que não são caminhos excludentes, que é o caminho do impulsionamento que a gente chama, né? Que é a partir do momento que você passa a investir em mídia. Você pode tomar essa decisão. E aí, investimento em mídia, a gente está falando de R$100, R$1.000, 10 mil também, né? O céu é o limite, o range é muito alto. Então, tem basicamente, se a gente for conseguir só extrair um pouco e resumir, você tem dois caminhos, mas eu acho que vale a pena a gente falar do orgânico, né? Porque é possível, sim. A gente já viu muitos casos fazendo isso, né? A gente incentiva também muita gente a fazer, ajuda muita gente a fazer isso. Mas eu ainda insisto que, assim, por mais que a gente crie os nossos perfis e saiba quais são as redes ou quais são os canais, vale a pena a gente fazer essa investigação antes de dizer o seguinte: o meu produto está pronto, o meu produto pronto, eu acho que, em tese, ele nunca está 100%, né? Sim, está preparado, digamos assim, né? Está preparado para ir para a rua? Eu tô botando uma coisa minimamente, né? Eu estou botando uma coisa na rua bacana, um serviço ou um produto, porque tem aquela frase também que diz, né? Se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você lançou ele tarde demais. A gente sabe que a gente bota e também a roda tem que girar, né? Um piloto. Existe o piloto ali para você ter, né, os feedbacks. O Eduardo comentou aqui, o começo é pelo orgânico. É isso mesmo, o começo é orgânico, né? Você vai fazendo, testando. Erro e acerto. O começo é orgânico porque senão você vai confundir os fins com os meios. Primeiro você tem que pensar no que você está vendendo, estressar um pouco essa questão e pensar o seguinte: poxa, o que eu quero transmitir? Qual é o meu público, obviamente, e o que eu quero passar para o meu público? Eu estou vendendo pão artesanal, então, poxa, eu estou vendendo pão artesanal, meu pão é bom, meu pão está testado, porra, o ponto está certinho, né? As características estão bacanas, etc. e tal. Pô, legal, estou confiante, vou botar na rua esse modelo de produto. Pão. Pode ter outros pães também, mas eu estou botando na rua esse primeiro aqui. Pô, legal. Agora, quais são os... Pô, vou criar meus perfis e tal. O que eu quero falar? Pô, meu produto é mais exclusivo, né? Eu tenho um pão que é diferentão, que fit e pô, ele é gostoso pra caramba, mas ele não tem glúten, e ele tem umas características que são mais aderentes para um público mais fit. Então, poxa, eu vou direcionar... A minha narrativa vai estar um pouco pesada para calcada nesses atributos, né? Então, definir um pouco isso. Não estou dizendo que... O que eu estou falando aqui não é para recorrer a especialistas, porque a gente está falando às vezes, de exércitos de um homem só, né? Empresas sim. Com uma pessoa... Empreendedores, né? Empreendedores. Empreendedores. E eu estou muito acostumado a fazer isso também. Apesar de eu ter vindo de empresa grande, ter passado muito tempo em uma corporação grande,
Eu fui também, eu empreendedor lá atrás, né, como eu falei, e aí eu acho que esse mindset é bacana, porque você nunca perde ele. Mesmo quando você está dentro de Não. uma estrutura maior, você não perde. Então, assim, é pensar como que você vai, de fato... Aí você chega nas plataformas, né? Como é que você vai usá-las, né? Porque a gente sabe que existe uma distinção nessa narrativa, né? Então, Uhum. falando basicamente, né? Quando você está no Instagram, você precisa de um apelo mais visual, obviamente. A sua linguagem, ela pode ser mais soft, ela pode ser menos coloquial, né? Mais brincalhona, dependendo do produto, etc. Uhum. O LinkedIn já demanda uma certa construção de autoridade. Também é possível, se de repente você estiver objetivando se o seu pão for para o mercado corporativo também. Então, isso tudo depende para quem você quer vender, né? Sim. E entender cada canal, né? Para você não Ente- ficar usando um conteúdo que não seja, né, adequado para aquele canal, que não vai dizer nada, as pessoas não vão interagir. Até o Eduardo comentou aqui, né? Se as suas interações estão dando resultado, porque às vezes você está gastando energia ali no canal e não é por ali, às vezes é por aqui. Então, assim, é isso que tem que ser observado, né, Robson? Exatamente, assim, muito bem colocado pelo Eduardo, porque essas avaliações de canal, elas são constantes. É claro que na largada você precisa ter um mapa, né? Você precisa saber o que que você quer, aonde você vai começar o teu esforço. Sim. Mas aí a gente vai para um outro ponto, né, Raquel, que a gente chegou a bater um papo sobre isso, que é a oportunidade de você olhar em torno do seu negócio, né? A oportunidade que você tem, e esse exercício eu acho que ele é válido para todo mundo, porque todo negócio possui um ecossistema em volta. Exatamente. Isso é um fato. Assim, Sim. a gente muitas das vezes não está com o olhar treinado para isso, ou não está com tempo, tá com um monte de coisa ao mesmo tempo, que tem um monte de coisa para fazer, mas parar para pensar nisso é importante. Então, quando a gente está falando do pão, de novo, poxa, às vezes esse pão ele pode ser distribuído na sacolinha lá da padaria bacana, onde você já pode ganhar uma escala ali e entrar na própria comunicação da padaria de alguma maneira. Uhum. Se você tiver aí você já estende um pouco seus tentáculos. Então, olhar para o lado, olhar o raio do entorno, né? E entender como é que você começa a construir um ecossistema de parceiros, um ecossistema benéfico para você desenvolver, e isso pode gerar tanto comunicação para o seu negócio, pode gerar venda direta para o seu negócio, conversão, depende dos objetivos também, né? Então, às vezes você quer fazer Uhum. branding, então faz sentido você estar num determinado evento, distribuir o pão num determinado evento com pessoas influentes, porque você quer reforçar a sua marca. Às vezes não, poxa, eu quero expandir meus canais de venda. Então, poxa, onde faz sentido e o que está no meu entorno aqui que eu possa começar a distribuir meu pão que não seja só o meu canal. Eu estou E lá vendendo meu acessar com pão. facilidade, né, Robson? Eu acho assim, não fica ali batendo, não, eu quero aquela empresa ali. Não, gente, vamos no caminho mais fácil, né? Vamos pelos Exato, canais mais assim. fáceis, assim, é isso que você falou, é a padaria do lado, é o café. O Eduardo está observando aqui, ó, se você for explorar toda a sua capacidade de comunicação, isso leva tempo e energia, você vai precisar de um apoio de profissional responsável. Quando você chegar num outro patamar Exato, de, exato. né, ocupação do seu tempo, aí você precisa também terceirizar esse ponto aí, né, da estratégia, que aí entra a Acelerama, enfim. Mas assim, Exato, até assim. chegar nisso, busca esse ecossistema que você está falando, né? Eu estou falando assim, não é nem não é nem para assustar em termos de achar que isso que eu estou falando é muito grande. Ele pode ser pequeno, mas ele pode ser muito grande também, né? Uhum. Quando a gente fala de um ecossistema e tentar olhar as possibilidades, desde a possibilidade do quarteirão até ela pode crescer, obviamente, né? Isso pode se Sim, tornar, porque você vai, quando o ecossistema é saudável, né? E aí quando a gente fala de ecossistema é porque ecossistema demanda equilíbrio, né? Então, quando você está numa relação ganha-ganha com um parceiro, com um canal específico, os dois estão se beneficiando e tá gerando sim. valor mútuo. Mas isso pode ser pequeno, né? Porque a gente sabe das limitações, e isso, obviamente, pode tender a ser uma estratégia mais sofisticada, que você queira investir até grana nisso e tal. O meu ponto é que dá para fazer muita coisa. O meu ponto, na verdade, é o seguinte, que eu gosto bastante de dizer assim. A gente tem uma ansiedade muito grande em pensar lá na frente nas resultantes, em pensar nas plataformas de escoamento daquilo que a gente quer dizer. Uhum.
É importante a gente estar no Instagram, é importante a gente estar no Face, é importante a gente estar em qualquer outro lugar que às vezes está todo mundo e a gente precisa estar também. Mas Uhum. antes de gerar essa ansiedade, chegar lá, botar o pé, e aí você fala assim, cara, o que eu posto amanhã? Como é que eu vou fazer agora? Porque eu arrumei mais um problema, entre aspas, para mim, né? Fala, cara, o que eu... É aconselhável antes a entender exatamente o que você quer para, sim, o Insta, a padaria aqui que eu estou falando, que também é um canal de comunicação seu, ele ser resultante daquilo que você quer que seja feito, que faz sentido fazer. E aí, obviamente, que assim, produção de conteúdo não é gratuito, né? Quando eu falo, você precisa, né? Ou você paga alguém ou você precisa sentar para fazer. Quando você senta para Uhum. fazer, é o seu tempo que está sendo empregado ali. E você está deixando de fazer outra coisa e aí você, obviamente, sozinho, né? Uma, duas É. pessoas, a gente vai fazendo escolha, né? E que você também às vezes não tem nem habilidade para fazer, porque demanda habilidade, né? Assim, não é qualquer. E aí é a coisa também de começar com uma coisa esquisita, pensa com calma, né? De repente um vídeo você falando é melhor do que uma imagem esquisita, um Frankenstein ali, né? Então faz do jeito que dá, mas tenha o cuidado que tudo está construindo a tua imagem, né? Tem uma coisa legal que, assim, é, uma prática que é você criar demanda também, né? Então, se você tem um pão bacana, Ralph Lauren fazia isso, é interessante isso. Ele pegava uns modelos bonitos e ia nas lojas mandar perguntar se tinha Ralph Lauren na loja. E aí o lojista falava, pô, não tem, mas pô, tá cheio de gente bonita vindo aqui perguntar cadê o Ralph Lauren, quero saber quem é essa Ralph Lauren, né? Quero vender esse Ralph Lauren É, também. olha, ótimo isso, hein? Mas, ó, Gerando demanda. eu tô falando isso, obviamente não é simples, né? Mas é um mecanismo também de você pensar quais são as possibilidades que você pode ter, assim. Quando a gente está na escassez, a criatividade, ela aflora, né? Ela é muito importante, né? E, obviamente, assim, se você tiver recurso para investir numa ajuda, numa pequena agência que possa te ajudar a produzir e tal, isso é outra coisa importante também. A gente vê muita frustração dos dois lados nessas relações, assim. A gente não é de hoje, né? Não é porque às vezes o cliente não sabe dizer o que ele precisa e a agência acaba executando uma coisa que o cliente não quer ou não gostou, enfim, ou não está de acordo. E isso não resulta isso não tá não faz o resultado esperado, que também não foi alinhado previamente, etc. E aí gera frustração, gera desperdício de tempo, de grana, né? Uhum. Aí você troca de agência e as coisas continuam mesmo. E às vezes você precisa fazer uma investigação interna para descobrir aquilo que você quer, para depois você até... Alguém perguntou sobre a ajuda de um profissional, a busca de um profissional, né, específico. Eu acho que tem isso também, assim, porque é mesmo uma questão de meio autodescobrimento, sabe? Assim, meio que você É. aquilo que de fato você tem na mão e para quem você quer vender. Uhum. Bom, você fala muito dos ecossistemas, né? Eu acho que quando você fala dos ecossistemas, você fala de algumas frentes, né? Que são as dimensões que você coloca aqui como sendo pontos fundamentais para isso tudo funcionar, né? Seriam parcerias, o próprio conteúdo, o desenvolvimento de produtos e o comercial. Como é que você, né, explica um pouquinho de cada ponto desse na construção da marca? Porque quando quando você não tem grana ou quando você quer tentar uma estratégia onde, mesmo com grana, é uma estratégia que faz sentido, porque fazendo parceria e destrinchando as possibilidades do seu negócio, você consegue multiplicar os seus braços. Então, seja do ponto de vista de comunicação, como a gente já deu alguns exemplos aqui, de expansão dos Uhum. canais de comunicação, seja resultando em vendas, né, resultando em estratégia comercial, onde você pode usar canais de terceiros, ou você pode pensar, no caso do meu pão com a padaria, como é que eu posso escoar o meu pão por lá? Eu também vendo meu pão por aqui, mas quais são os outros canais de venda de pão que eu posso, de venda do meu pão que tem a ver e que às vezes podem não ser muito óbvios também, né? Então eu posso vender pão Uhum. junto com roupa.
de repente, não sei, talvez faça sentido, depende da roupa, depende do que o cara da roupa lá também acha, e dependente a gente casa um discurso legal e a gente vende pão com roupa. Se for uma roupa de ginástica, por exemplo, tem a ver com, né, com cuidar do corpo, fazer uma atividade física, tem a ver com comer um pão saudável, né, que seria o perfil. Então assim, é quebrar paradigmas também, né? Quebrar porque você consegue expandir a sua comunicação, né? Você consegue pensar em co-branding, né? em fazer associação da sua marca com marcas que também têm uma reputação interessante, né? E respeitadas. Você consegue expandir seus canais de venda, reforçar os que você já tem e criar novos. É possível também, quando a gente fala de desenvolvimento de produto, você até rever o seu portfólio de produto e, dependendo do seu parceiro, vocês podem desenvolver algo junto. Então, você expande o seu portfólio de produto também. Então, hoje eu faço um pão, mas pô, eu em conversa com uma padaria, que virou meu parceiro estratégico para várias coisas, a gente chegou num desenvolvimento de um outro produto, que é um outro pão super bacana, que tem outras características, etc. Então, talvez eu sozinho não teria essa sacada, mas eu já estou ouvindo o mercado e estou recebendo esse feedback, estou desenvolvendo coisa junto, estou co-criando, e isso pode resultar em desenvolvimento, em diversificação de portfólio, que a gente chama. Eu só acho um ponto que eu acho que vale a pena destacar, Robson, ver se você concorda comigo. Eu acho que quando uma marca procura outra, tem que ser a relação ganha-ganha, né? Então, assim, como é que esse approach? Assim, eu tenho que ir com uma proposta já para aquela marca, eu tenho que entender como é que aquela padaria funciona, porque aquela padaria pode virar uma grande fonte de escoamento do meu produto. Então, assim, um valor diferenciado para aquela padaria, né? Se ela compra de mim 100 pães, eu não vou vender pelo mesmo valor de quem compra 5 pães, certo? Exatamente. E também você também tem que tomar muito cuidado para não canibalizar os canais, né? Uhum. Quando a gente está falando dessa estratégia em si, ela tem uma característica muito específica que você falou, que é assim, quando a gente fala de relação ganha-ganha, é porque o jogo, o que está sempre em jogo é o valor, né? O que está sempre em jogo é a geração de valor. De valor. Então, quando eu faço uma relação ganha-ganha, quando eu estabeleço uma relação, na mesa está sempre a discussão assim, o que é importante para você, o que você tem para me oferecer que é importante para mim, e o que eu tenho para oferecer que é importante para você. A gente pesa essas duas coisas para não ficar desequilibrado para ninguém e a gente estabelece uma relação ganha-ganha. Quando a gente fala de ecossistema, um ecossistema equilibrado, necessariamente, ele é feito de relações saudáveis, né? Que a gente brinca na natureza que existem relações harmônicas e desarmônicas. As desarmônicas são predação, predadores e etc., que não faz sentido aqui a gente entrar. E as harmônicas são essas de fato, assim, como é que a gente estabelece uma relação que está todo mundo, os dois estão satisfeitos, a gente vai sempre regulando essa relação junto, né? Mas não adianta você olhar e querer fazer uma relação onde você já vai se dar bem na largada e você sabe que você está se dando bem e está desequilibrado, porque isso não tem sustentação de médio nem de longo prazo. Não, então, e aí não gera valor para ninguém, né? Que aí não gera valor vai... para ninguém. Então, o jogo, na verdade, Raquel, é sempre você pensar, quando você vai abordar algum parceiro, né? Seja para você vender junto, seja para você fazer co-branding, seja para você tentar o canal, trocar canais de comunicação, né? Ele comunica aqui, você comunica lá. Para você tem que sempre pesar isso, assim, o que eu estou entregando que faz sentido para ele, e essa descoberta não é simples também, às vezes ela é óbvia, às vezes ela não é óbvia, mas ele é importante para você, então você precisa quebrar um pouco da cabeça nisso, e muitas das vezes isso pode ser uma relação de R$0, né? Quando eu falo de valor, eu não falo de valor financeiro, eu falo do valor intangível, né? Então, se eu entrego uma coisa que é bacana e ele me entrega uma coisa que é bacana e as duas coisas são importantes para ambos, a gente pode fazer essa relação sem necessariamente botar a mão no bolso. E quando a gente fala quando a gente fala de pequenos, né, de micro e pequeno empresário, micro e pequeno negócio, isso para mim vale muito. Vale muito esse esforço de pensar como expandir através dos tentáculos de terceiros. Sim, esse cross, né? Um cross-mídia mesmo, né? Exatamente. Como fazer a expansão do meu negócio nessas frentes que a gente está conversando. Porque, no fim das contas, você quer vender mais.
Então, mesmo se Claro. tiver um co-branding, eu posso não ter resultado de conversão ali na veia, na hora, obviamente, porque não era o objetivo daquela ação, mas eu espero que Uhum. com essa construção, no fim das contas, eu vou vender mais. E um ponto importante de destacar também, o Robson, que é assim, às vezes aquela padaria, 80% dos clientes são idosos. Então não adianta eu ficar querendo falar uma coisa fitness, né. Não é esse discurso. Então assim, você tem que adequar o discurso também para o parceiro. Com Porque não adianta você certeza. fazer uma arte tradicional que você divulga no seu, que você fala de fitness, fala de quem vai à praia, né, se aquele idoso não vai, não tem aquele hábito. Então, até sua própria mídia tem que se adequar ao parceiro para ela estar ali de uma forma assertiva, tá comunicando, né, de acordo com o público daquele. Você está entrando na casa de alguém, né? Você tem que entrar na Exatamente. casa de alguém da melhor forma, né? Exatamente, porque senão você está desperdiçando tempo, vai gerar frustração e o valor Exatamente. agregado que aquele que o seu produto pode oferecer, ali nessa situação, ele está anulado, né? Então, Não tem conexão, né? o seu pão virou qualquer outro pão ali, porque o target não vai reconhecer aquele valor, né? Não vai reconhecer aquele Exatamente. valor agregado. Então, Exatamente. não vai fazer muito sentido vai ser um desperdício de tempo para os dois lados, assim, vai gerar uma frustração, vocês vão ficar tentando entender por quê, mas na verdade porque o target está descalibrado nesse caso, né? Sim. E outro ponto também que eu acho importante destacar é pesquisa, né, Robson? Que a gente também falou isso. Pequenas pesquisas. Pesquisa hoje é uma coisa fácil, simples de fazer e super valiosa. Então, hoje você tem ferramentas gratuitas, né, como o Google Forms, por exemplo. Qualquer um entra ali rapidamente e faz um questionáriozinho simples. Mas esse hábito é um hábito muito importante para você. Esse é um diferencial direto do digital, né? Esse é um benefício direto que o digital consegue entregar, que é você pegar, medir essa temperatura sempre que for necessário, seja para medir satisfação ao longo de um período, né? De tempos em tempos você faz algumas ondas para medir satisfação, seja para você fazer uma medição específica de um determinado produto, né? Seja para você pensar em fazer pesquisa de mercado, então você quer fazer você Um pegar um nicho de nicho, lançamento, né? Uma né? avaliação de Novo demanda, isso. sabor. Você quer fazer uma avaliaçãozinha de demanda para entender se aquilo ali pode ter aderência, aquela tua ideia bacana pode ter alguma aderência naquele determinado público que você imagina. Então, assim, no digital, a gente tem essa possibilidade de recortar fazer o recorte do target, né? Então, poxa, se eu estou pensando num produto ou num serviço para 50 a mais, né? Mulheres com entre 50 e 60 anos. Eu tenho maneiras de eu fazer isso quando a gente fala do impulsionado, né, do não Uhum. orgânico, mas a gente está focando nossa discussão aqui mais no orgânico. Mas até na minha rede, se eu tiver um negócio, eu posso ter um cadastro das pessoas, que é importante eu ter um cadastro das pessoas, mas até na minha rede mesmo de relacionamento, e dos amigos, etc., o WhatsApp, a gente sabe que as coisas rodam bastante pelo WhatsApp também, eu consigo fazer uma segmentaçãozinha aí para pegar uma temperaturazinha, pegar um cheiro de algum insight, sabe? Então, esses recursos, eles são gratuitos, eles estão muito à mão, mas a gente acaba não usando tanto, entendeu? A gente acaba meio que negligenciando esses pontos que são importantes. A soma desses pontos que a gente está conversando são importantes para mover o negócio para frente, né? Sim. Eu ia trazer também a questão da experiência da marca, né? Que é uma coisa que todo mundo ouve falar muito agora. Ah, agora é a experiência da marca. E a gente está distante, né? E a experiência da marca era muito presencial, né? Era muito você estar na loja física, você estar num espaço preparado que a marca criou, dentro de um shopping, enfim, o próprio Rock in Rio, né? O Rock in Rio é uma super experiência. Eles se intitulam um evento de experiências, né? E hoje, com esse distanciamento, como é que você vai gerar essa experiência? E outro dia eu até comentei isso com você, que eu ouvi uma palestra sobre uma wine experience virtual. Você compra o vinho, agenda com o sommelier, ele vai te explicar tudo do vinho, você vai degustando, vai experimentando. Quer dizer, tudo é possível, mesmo distante, né? Tem que Exato. ter, tem que ter criatividade, enfim, você tem que buscar, até ver se o seu público aceitaria essa wine experience à distância. Porque se for um pessoal mais velho, não, eu gosto de presencial, eu quero conversar com o sommelier.
Não, eu aceito experimentar. Se ceder alguns vinhos para clientes especiais, quer dizer, tudo tem que ser pensado para você ter esse material de retorno do cliente, né? Exato, assim, eu acho que tem isso que você falou bastante. E como a gente está vivendo isso forçadamente, né, algumas experiências que a gente até queria testar no digital e estava com aquele receio, tipo, será que esse vai ter aderência? As aulas online estão praticamente desbravaram isso, né? Sim. Aula de yoga, por exemplo, que a gente estava conversando, né? Então, É. hoje você tem, até porque o yoga especificamente casa duas coisas, né? O fato da gente estar necessitando fazer algo, né? Se movimentar em casa, Sim, movimentar. também traz paz de espírito, etc e tal. Saúde Mas era uma mental dúvida, também, né? né? Mas era sempre uma dúvida, assim, poxa, eu quero a aula presencial é mais legal, correção de postura e etc e tal. Então, assim, Raquel, o que eu acho? Assim, a experiência, ela é sempre necessária. A gente já sabe que para uma marca, gerar pontos de contato, gerar experiências marcantes, vai diferenciar bastante da decisão de compra, né? Sem A dúvida. gente compra aquilo que a gente tem afetividade, que a gente tem memória afetiva, de fato, Confiança, né? confiança, credibilidade, agilidade, etc. Tem um exemplo da Amazon que é muito bom, assim, que eu recentemente um amigo deu e eu tinha acabado de viver isso também. Por exemplo, a gente está no isolamento, né? A Amazon não só entrega em casa rapidamente, quando você é um Amazon Prime, você é assinante, como ela também tem um serviço de streaming. Então, o que acontece? Eu gosto de ler livros na Amazon também, no Kindle. Então, hoje, sempre no final do dia, a gente senta aqui para ver um conteúdo no streaming, etc e tal, mas às vezes você quer ler alguma coisa. A Amazon hoje, ela provê essa experiência. Se você me indicar um livro agora, eu vou lá e vou comprar imediatamente e já posso começar a ler daqui a pouco. Assim que a gente acabar a live aqui, eu posso sentar para ler, ou eu posso decidir ver um filme que também é na Amazon Prime. E aí você Já fica... cerca tudo, né? É claro que é um exemplo de uma empresa muito gigantesca, Sim. muito bem sucedida, né? Mas ele vem cercando os pontos de contato, onde quando a gente fala de Amazon, eu nunca tive uma frustração com a Amazon, onde eu sempre pedi um livro, ou seu livro físico, ou seja, o Kindle, ou qualquer coisa que eu tive na Amazon, eu nunca tive uma experiência ruim. E a gente sabe que as marcas também, seja oferecendo produto, ou seja, oferecendo serviço, a experiência de se conectar com ela e os atributos que ela quer passar, elas são, muitas das vezes, são até mais importantes, de fato, do que é o produto em si e o serviço em si. É claro que eles precisam ser bons, precisam ter qualidade. Mas Sim. numa briga de diferenciação, e a gente está numa briga por atenção muito grande, né? As marcas estão... A gente como consumidor, está sempre muito... a gente está sempre muito estimulado, né, por consumo, né, por atenção de telas e etc., onde é um desafio enorme para as marcas como é que elas entram na nossa vida e marcam, fazem aquele carimbo na nossa memória. Os meios físicos ajudam bastante, né? A gente sabe quando a gente presencia algo e gosta, a gente não vai esquecer disso, né? Isso vai ficar na nossa lembrança. A gente, há 5 anos, provavelmente a gente lembra dos eventos que a gente foi, mas a gente não lembra dos produtos que a gente comprou. É provado, se a gente perguntar, eu, você e o pessoal que tá aí com a gente. Então, assim, vai ter tanto a história do vinho, que provavelmente eles tinham dúvida, falaram assim, pô, será que oferecer uma experiência, já que eu tenho a vinícola física aqui, pô, será que eu preciso oferecer uma experiência digital? Agora veio a Covid, ele falou, cara, essa ideia que eu já tinha, eu vou botar. É a hora, né? Porque tem uma outra mensagem que é, assim, testa rápido, testa barato e erra logo. Sim. Erra barato. Para descartar logo, né? Descarta logo. Então, poxa, eu tenho uma loja, estou fechada, né? Vou para o e-commerce, fazer venda no e-commerce. Mas, poxa, será que o meu conteúdo, será que paralelo à minha venda de e-commerce, impulsionar minha loja especificamente, eu não tenho alguma maneira criativa de falar das minhas roupas, né? Eu não tenho alguma maneira bacana de pegar o meu consumidor pelo sentimento, seja um sentimento de acolhimento, porque tá em casa, então eu vendo... Tem uma pesquisa, tem uma plataforma americana chamada Edit, sem o E no final, Edit, onde eles são uma plataforma de varejo de e-commerce, né? Então eles soltaram uma pesquisa dizendo que ninguém está comprando roupa, né? Porque ninguém sai de casa.
Mas tem alguns itens de vestuário que estão bombando. Como, por exemplo, pantufas e calça de moletom, porque são roupas mais confortáveis. Comfort, linha Comfort. Então, assim, tem um gancho aí de conforto, de Sim. aconchego, né? Então, será que não dá para não dá para adequar o discurso, né? Não dá para Ó, o posicionar. Estevão falou aqui que é edited, mesmo, com ED no final. Ah, é com ED, Bom, dito? não sei. É isso aí. Estevão é craque, Estevão mora nos Estados O Unidos. Estevão é craque? Obrigada, Estevão, pela colaboração. Eu queria A colocar aqui Yara um falou exemplo que também a que Yara tá falando aqui que o pessoal tá cansado de tem usar gente pijama. cansada de usar pijama. E tem gente que está adorando, quer dizer, tem gente que está descobrindo, né, uma nova forma de trabalhar. Mas, Só por uma exemplo, diferença. mais um exemplo da questão da experiência. O Estevão botou o Ele link aí colocou para quem aqui, quiser. edited.com. Ó, Obrigada, Estevão. vale a pena não só olhar esse site, como vale a pena ver o estudo de Covid que eles fizeram, do impacto da Covid no mundo, no varejo. Eu vou procurar. É muito Eu adoro legal. uma pesquisa, né? Nota Jornalista 10. adora pesquisa. Você navega pelo Brasil, você navega pelo país e ele te dá uma fotografia do desempenho do varejo naquele país. É muito legal. Eu ia dar só Shopping um center é um bom exemplo, exemplinho. Raquel. Shopping center é um bom exemplo do que a gente está falando. Porque Isso, da os experiência. shoppings já estão na discussão, já estão pensando bastante como vai ser o shopping mais para frente, né? Porque a tendência é que o shopping vire um local só de experiência, não necessariamente de ir lá comprar o produto, né? Comprar a roupa e etc. De repente você só vai lá buscar a roupa e ele te oferece outras coisas que estão lá, de outros serviços e experiências voltadas para esse delivery de roupa. Mas essencialmente o shopping hoje está fechado, né? Então eu não sei exatamente o que eles estão fazendo, eu acho que eles não tiveram tempo de arrumar nada nesse sentido, mas provavelmente os apps do shopping já estão oferecendo algo diferente, etc., porque veio. E esse, por exemplo, a gente está falando também quando a gente fala de experiência, necessariamente a gente fala de evento, né? E o mercado de eventos sofreu um boom e a gente está vendo vários eventos sendo transmitidos pela web. Sim. Já A Yara está conversamos falando que esse movimento já estava acontecendo, quer dizer, já tinha essa ideia desse movimento de shopping ser serviço, experiência, há quase 10 anos, e que agora está acontecendo, é verdade, Yara. Porque é isso, as pessoas agora que acordaram. Yara trabalha muito tempo no mercado de moda e conhece muito bem esse mercado. Então ela está sabendo, está acompanhando de perto, né? O que acontece também, Raquel, é que assim, quando a gente fala de experiência, eventos vêm à nossa cabeça imediatamente, né? Quando você falou do Rock in Rio e etc. Hoje a gente já está, e também a Covid nos traz um nível de tolerância maior, com muita coisa, né? Então, algumas resistências, por exemplo, que a gente tinha de marcar presença num determinado evento, que era importante estar lá fisicamente, mas às vezes, não sei o quê. Hoje, o digital está dando uma quebrada nisso forçadamente também, entendeu? E a gente vê que não é tão ruim assim. A gente vê que, às vezes, determinados eventos você consegue suprir. Você consegue entregar alguma coisa. E aí você entrega um adicional, você entrega conteúdo adicional logo aqui para as pessoas que estão vendo. Você tem maneiras de entregar outras coisas que fisicamente fica difícil de fazer, etc. e tal. A Aninha falou um comentário aí que eu acho que vale a pena falar sobre isso, sobre corrida virtual. Eu vi hoje sobre corrida de carro virtual. Eu vi uma coisa sobre isso hoje. E é um excelente exemplo que ela lembrou agora. E eu tenho estudado bastante sobre isso. E vou dar um exemplo atual aqui. Tem dois exemplos legais. O Strava, que é um aplicativo, eu acho que as pessoas conhecem, um aplicativo de monitoramento, né? Ele registra as suas atividades, ele registra vários tipos de atividade, andada, Strava com S mudo? Strava. Strava com S mudo. Tá. Com V, né? V de vampiro, Strava. Ele já está em conversa, já existe, ele já promovia, ele é uma plataforma, né? Ele é um app, ele já promovia eventos virtuais. Então, o que acontece? A gente pode correr separado, né? Cada um faz a sua atividade e a gente participa daquela quilometragem para cumprir aquela quilometragem daquele determinado evento. Então, a gente, em tese, a gente está participando do mesmo evento, só que a gente está correndo em momentos diferentes, lugares diferentes e aí a gente tem um período de tempo para cumprir aquela missão. Isso eles já faziam, isso está bombando mais ainda e tal. Muita gente correu tá registrando atividade no Strava, né? Porque tá pedalando em casa, tá rolando. E
E os organizadores de eventos já estão se aproximando em conversas, não só do Strava, como de outras plataformas, para realizar os seus eventos de forma virtual, de fato. Coloca todo mundo num grande Zoom, sala de Zoom. Eu estou muito curioso para ver esse movimento, porque eu vejo que tem algumas questões específicas aí, tá? Eu vou dar alguns exemplos. Quando a gente simula o aterro do Flamengo, é muito comum você correr no aterro do Flamengo, ter prova no aterro do Flamengo. Só que uma prova de 5 quilômetros no aterro do Flamengo, ela não tem diferencial, não tem valor agregado, né? Tem várias provas que acontecem com esse mesmo percurso. Muda um pouco o ponto de largada e chegada, mas é basicamente ali o aterro, né? Para esse tipo de prova, assim, eu acho difícil. A própria plataforma pode simular esse percurso e fazer um desafio, fazer uma brincadeira lá. Agora, tem provas que têm percursos específicos, nomes, marcas consolidadas e etc. e tal, que vão migrar, e eu acho que para isso é uma bela oportunidade para estender os seus serviços também, para quem não pode. Hoje está todo mundo em casa, né? Mas é uma oportunidade, porque, por exemplo, Maratona do Rio, por exemplo, a gente sabe que tem uma limitação de, eu vou chutar aqui o número, tá? 20 mil pessoas podem se inscrever. Então, você tem que estar lá fisicamente, você tem que se inscrever, etc. e tal. Mas nada impede mais de você também fazer esse evento de forma virtual, onde o mundo inteiro pode pegar uma medalha da Maratona do Rio. Sim. Eu nem sei se a premiação vai ser medalha, eu não sei como é que as pessoas vão cobrar isso, se vão cobrar, e etc. e tal. Mas o fato é que você pode estender, quando a gente está falando de experiência, você pode estender essa experiência hoje no digital e pensar maneiras e formatos que atendam e também façam, e é mais um ponto de contato com a sua marca. E é mais uma extensão de público, você sai do público restrito para 20 mil pessoas, que já é bastante gente, e você passa a falar com o mundo inteiro naquela determinada brincadeira, desafio, etc. e tal. E eu posso ganhar uma medalha virtual, eu posso ter outros tipos de recompensa. De premiação, Outros tipos de recompensa que, na verdade, isso que a gente está falando vai acoplar tudo isso que já existia. Uma coisa não vai anular a outra. Então, logo as portas do mundo se reabram, a gente, ano que vem, provavelmente, vai voltar a participar dos eventos, né? Está muito cedo ainda, vacina, etc. Mas, hoje, já é uma oportunidade de criar esse novo, a gente chama de spin-off, né? Já tem uma oportunidade, meio que na marra, entre aspas, de botar um negócio novo na rua. Até o Bruno comentou aqui, ó, transmissões esportivas ao vivo sendo 100% de forma remota. Se não fosse a Covid, talvez nunca teria sido aceita. É verdade, a gente, na verdade, foi o que você falou, a gente está muito flexível, né? A gente está aceitando. Bruno Felberg, obrigada, Bruno. Gerente do esporte da Globo, responsável pelas transmissões esportivas lá, é fera. Obrigada aí pela contribuição. O Eric também falou que é ótima, que a live está ótima. Obrigada, Eric. O Bruno levantou um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente falar também, Raquel, que é assim, quando a gente fala de tolerância, né, e a Covid veio para botar muita coisa na mesma página. Né, veio para nivelar muita coisa para nós, não só quando a gente está falando sobre marcas, né, e o que a gente está conversando aqui, mas também em relação a processos de trabalho, ambientes de trabalho e até esse nível de aceitação que o Bruno tá trazendo aí, lembrando bem, porque eu participei disso também, sei exatamente o que ele está falando. Existe uma resistência muito grande, né? Pelos motivos que a gente já sabe, tá? Pô, o cara vai ficar em casa, vai ficar dormindo, né? Não sei o quê, ou então não dá para fazer, não dá para se comunicar direito, não sei o quê. Hoje é o seguinte, não tem saída, tem que fazer. É tipo assim, faz. E o público, se der algum tipo de problema, hoje, basta você falar para o público, gente, desculpa, a nossa transmissão está sendo feita de forma remota e a gente teve um problema, né? Porque está todo mundo de conexão. E aí, desculpa. Tá, então, o público está tolerante, né? Os gestores estão tolerantes, alguns na marra, outros não. Outros falam assim, pô, agora é a oportunidade de eu emplacar as coisas que eu queria botar. Né? Porque sempre tá tudo mais... estão querendo convencer os de cima, né? Isso para mim, é um ponto super positivo da Covid, porque eu trago um pouco lá de trás, assim, sei lá, eu vou chutar um período aqui, 10 anos, tá? Onde a TV Globo colocar o vídeo do internauta na TV
era uma preocupação enorme de qualidade. E, de fato, ela tinha razão, ela vinha, né, de uma trajetória... Claro, de um padrão, né? Do padrão, né, do famoso padrão Sim. de qualidade que a gente conhece, etc. E tal. Sim, claro. Quando essa tolerância, fala assim, cara, tá todo mundo... Quando a pessoa vira um vídeo dela, ou é como se você estivesse se identificando. Né? Então, eu vou me identificar com o conteúdo, eu não vou olhar para o conteúdo com estranheza, porque está pixelado ou porque a qualidade do vídeo está ruim. Eu vou achar aquela história bacana e humana e eu estou muito mais próximo do que talvez um conteúdo que tenha muita qualidade, mas me distancia. E aí, esse é um pouco do exemplo que eu gosto de trazer, do nível de aceitação que a Covid está nos impondo. Seja como gestor de uma empresa onde você preza aqueles padrões pré-estabelecidos e você é obrigado a sambar ali, a rebolar para entregar. Seja como consumidor, né? Porque você fala assim, poxa, hoje a CNN faz isso com frequência. O William Vac pede desculpa com frequência. Talvez todo O que mais estão fazendo agora é pedir desculpa, né? Talvez todo dia ele a pede conexão desculpa, cai, desculpa, os repórteres congelam. Perdemos a nossa conexão, porra. E assim, e tudo bem, né? E tudo bem, porque tá tudo certo. Tá tudo é certo. parte do jogo. Olha, vamos aqui mais uns agradecimentos aqui a Yara. Yara, querida, adorei Yara. Depois vamos conhecer Yara, que adorou a live. O Tepeva, cabeça fervilhando depois das dicas. A Beth dizendo que está excelente. Tepeva o Tepeva, arquiteto, designer, trabalha com saneamento. Show de bola. Nossa, essa live tá alto nível. Ó, eu pedi um favor para meus amigos aí, falei, galera, entra lá, que é só para gerar um volume. Não, mas é legal isso, porque assim, ouvir um bom papo, né? É daí mesmo, foi que como é que é o nome dele, do Peva? Tiago. O Tiago falou, tá com a cabeça, quer dizer, você joga ali, né, gatilhos, você vai jogando conteúdos. O Tiago é um bom exemplo pra gente aqui, porque o Tiago, ele é empreendedor desde sempre, ele tem uma veia empreendedora, ele tem a empresa dele junto com a família dele, é uma família de empreendedores, e o Tiago sabe na veia aí o que é fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele tem bem essa noção, assim, e já abriu um coworking, quem quiser também, o Thiago tem coworking no centro. Ali, tinha alguém falando de coworking aqui, que pediu uma dica de coworking. Isso é um desafio grande, né? A Pri falou aqui, ó, a naturalidade e a importância do conteúdo se tornam as coisas mais valiosas e não tanto a qualidade, que é o que você estava falando da qualidade de imagem, né, dos vídeos. O que passa a valer é a história, exatamente, né? O depoimento, A gente está muito impactado por essa coisa toda, né? Não só como consumidor, mas como membro nas nossas famílias, com os nossos amigos, né? A gente está numa outra vibe. Eu acho que a Covid não é... o Teva está fazendo a propaganda dele aqui, ó, vou cobrar, hein? Não. Fala aí, Teva. Habitat Ele falou que... Habitat Coworking. O espaço dele é muito isso aí. Na Rua México, se não me engano. É muito maneiro o espaço dele. Na México? Aqui no Rio. Legal. Ó, a pessoa da Temperinho de Vó, que é a menina do pão, é minha amiga do pão. Ela falou, ótimas dicas. É a dona do pão. Mas a Covid, assim, quando a gente está até falando de ambiente, processo de trabalho e até ambiente mesmo, quando a gente está falando de pequenos empreendedores, micro ou eu empreendedor, a gente sabe que tem um pouco daquilo de falar, poxa, eu preciso ter um escritório, eu preciso estar em algum lugar para as pessoas me verem maior do que eu sou. Porte, né? Ter que passar uma seriedade que talvez, pô, eu sou sério, mas eu tenho também que mostrar através de uma estrutura mínima aqui que eu preciso... E aí, hoje, as relações estão muito mais pessoais, isso é muito bom. Sim, também. Desmistificou muito isso, né? Foi o que você falou. Os presidentes estão dentro de casa, talvez de pijama, e fazendo Zoom aí, conversa. Então, assim, não tem mais isso, as pessoas né? estão mais acessíveis. Então, hoje, vou dar um exemplo muito simples, assim. Eu faço eu morei em São Paulo, fiquei 2 anos em São Paulo no total trabalhando lá, mas eu sempre fui muito a São Paulo. Meu trabalho sempre envolveu São Paulo, desde sempre. Poxa, eu com certeza vou conseguir, pós-Covid, eliminar 80% dos meus compromissos que eram... que eu já sabia que dava para fazer via remota, mas que você tem aquela coisa, poxa, o cliente demanda, é importante estar... Então, a gente passa por essa tempestade, o nível de tolerância aumenta e a gente consegue economizar dinheiro no final das contas. Né? Sem dúvida. Tempo, dinheiro... Robson, 1 minuto para acabar, olha como passou rápido. Antes que a gente caia.
Olha, muito obrigada. Foi maravilhoso o papo. Acho que o pessoal gostou bastante. E espero que a gente converse mais em outros momentos, né? Muitos assuntos aí. Vamos fazer outra gente, depois. Vamos fazer mais. Tá obrigada, bom, boa noite, gente. Muito obrigada, hein? Até o próximo. Quinta-feira tem outra sobre a indústria aérea. Quem tiver a fim de saber como é que vão ser as viagens, ó, quinta-feira, 8h20, aqui na live Falou e Disse. Obrigada, gente. Tchau, tchau.